Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje nós vamos falar de um jogo que é um port do arcade para o Master System feito pela Sega em 1987. É um jogo de nave em terceira pessoa. Quer saber mais? Então bora! De acordo com o que eu li no manual do jogo, já que no jogo não tem nada explicando a história, em Afterburner você é o capitão da tropa de elite da Marinha Americana e você tem equipado com o mais rápido e o mais arisco par de asas que já cruzou os céus. Está exatamente escrito isso no manual do jogo. Você está no controle de um caça F-14 Thundercat que conta com a velocidade Mach 2+, eu acho que é assim que fala. Contando também com um ilimitado poder de fogo e um inigualável computador de batalha que coloca sob sua mira instantaneamente todos os inimigos. Está escrito exatamente isso no roteiro, aliás, no manual do jogo, e eu tô lendo aqui para vocês. A sua missão? Derrotar um inimigo que desenvolveu um plano para conquistar o mundo. Aquela clássica, né? Não tem nada de novo sob o sol aqui. Voando sobre o território inimigo, que é um país aqui que não é citado no jogo, não fala qual que é o país. O objetivo aqui é recuperar esses documentos que estão nos planos e completar as 18 fases que tem no jogo e aí então zerar. As mecânicas do jogo são bastante simples. Você não controla a velocidade do avião, mas controla o avião para cima, para baixo, até certo nível. E não tem como você descer tanto ao ponto de cair na água. E também não tem... Você tem até um certo limite ali que você pode subir também. E você também se move para os lados e diagonais. E se você muda de direção repentinamente, você está indo para a esquerda e joga tudo para a direita, ou vice-versa, você faz um mergulho giratório ali que é bem legal. Para bater os inimigos, você tem um canhão e mísseis teleguiados. E vem inimigo de tudo quanto é lado, não tem segredo. Mas devido à limitação de hardware do Master System, eu senti muita lentidão em partes do jogo que pediam um pouco mais de velocidade e fluidez. Principalmente quando se refere a um jogo que qualquer milissegundo é importante. Isso que eu vou falar aqui soa até um pouco bizarro e parece, sei lá, não faz nem um pouco de sentido isso que eu vou falar, mas precisaria de uma taxa de frames um pouco maior para esse jogo funcionar. Só que como se trata de um jogo de um console tão antigo como o Master System, a gente não tem o que fazer aqui, entendeu? Mas isso é um fato, ele tem pouca taxa de frames para ser um jogo tão frenético quanto ele de fato é, entendeu? Parece um pouco Nutella o que eu vou dizer, e talvez até seja mesmo, mas eu vejo que o jogo, ele precisa de mais fluidez, tá ligado? Ele precisa de mais FPS para funcionar. E eu acho que se ele fosse mais fluido, de fato, ele ia funcionar muito bem, sacou? Visualmente falando, ele é bem charmoso e eu confesso que me agrada. Apesar de ser bem simplório os gráficos, eu gosto do que eu vejo, assim, sabe? E realmente, eu sei que a gente tá falando de gráfico aqui, mas eu volto a falar sobre a taxa de frames baixa que compromete a nossa jogabilidade aqui. Mas falando de gráfico em si, é bem ok, sabe? A SEGA fez um trabalho bem legal aqui, ele não deixa a desejar, não. Só que a parte alta do game, ao meu ver, fica com a trilha sonora, que é espetacular. Praticamente todas as músicas, que são poucas, tá, do jogo, são sensacionais. Eu ressalto aqui as músicas Final Takeoff, que é a principal e a mais conhecida, que é ótima, é excelente. Vou colocar pra vocês ouvirem aí um pouquinho. Mas as menos conhecidas Afterburner e Super Stripe também são muito boas músicas e combinam muito bem com a vibe do jogo, com essa estética, tudo que o jogo pede. E eu acho que elas seriam excelentes músicas pro quadro de Game Musics lá do Eric Fraga do Cosmic Effect.
Ah, e antes da gente fechar essa parte sobre som aqui, eu preciso ressaltar que quando eu falo, estou falando e sempre falarei de sons do Master System, eu estarei falando sobre o chip PSG. Não é nada de chip FM, não tem nada de... É o nativo do Master System, aqui é raiz e é muito, mas muito mais legal do que o FM. E eu acho que o FM tira toda a graça do Master System. Então, toda vez que eu for falar, tanto nesse como nos próximos vídeos, enfim, eu estarei falando sobre o chip PSG, que é esse que vocês estão ouvindo aí, sem ser o FM. Eu vou colocar um exemplo aí do FM e do PSG pra vocês verem a diferença. E cá pra nós, né, o PSG é muito mais charmoso, muito mais legal e original. Ao meu ver, não sei vocês, mas o chip FM tira toda a beleza do som do Master System. Quem discorda é doente mental. Antes de falar dos desafios e da jogabilidade, eu preciso ressaltar aqui que esse gênero shooter, né, jogo de navinha, não é um gênero que me agrada, tá? E é um gênero que, inclusive, eu não sou bom e também não gosto muito. De fato, não é um gênero que me apetece. Afterburner é um jogo notoriamente difícil, porque você precisa de precisão, habilidade, agilidade, raciocínio rápido e te falo que até um pouco de sorte às vezes. Inclusive, queria só ressaltar aqui, esse jogo me lembra muito o famoso também do Master, Space Harrier. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vou colocar aí a comparação dos dois. Mas falando de Afterburner, eu acho que o jogo se torna repetitivo bem rápido, assim, sabe? Porque você vai passando de fase, que são todas muito difíceis, e elas basicamente vão só mudando de cor e não tem uma... Tem até uma diferença razoável de inimigos, igual vocês estão vendo aí, mas assim, não é nada, porque é tudo tão rápido que não é nada que chama muito atenção. Você acaba meio que sendo tudo a mesma coisa, porque como é tudo muito intenso, você não acaba vendo os inimigos. Mas as fases por si só mudam as cores, então isso fica um pouco repetitivo demais, assim, e rápido. Nessa jogatina que eu gravei a gameplay que vocês estão vendo, essa jogatina em si me divertiu por 2 horas, eu confesso. Só que pra chegar na fase 12 foi um custo, porque o jogo requer muita habilidade. Eu acho que todo mundo que jogou Afterburner sabe que o jogo requer muita habilidade. É uma habilidade que, velho, eu confesso que eu não tenho. Eu cheguei só na fase 12 de 18 ali e foi com um custo, assim. Igual eu falei, me divertiu por 2 horas ali, não vou mentir. Não é o gênero que eu gosto, mas foi um jogatina ali que eu consegui me distrair ali, eu nem vi o tempo passar. Mas depois da fase 12 ali, cara, não conseguia chegar. Eu travei ali, não passei dali. Além de eu não ser um jogador de shooter, como eu mencionei, e também, como eu mencionei, a taxa de frame atrapalha bastante a jogatina, e também, como eu mencionei, é um jogo que é muito monótono. Como eu mencionei no comecinho do vídeo, o Afterburner ele é um jogo original do arcade.
No arcade ele é muito mais robusto, obviamente, né? Ele é muito mais detalhado do que o jogo que vocês viram a gameplay aí toda, que é a versão do Master System que a gente fala nesse vídeo, né? E para trazer a versão original do arcade pro Master System, obviamente o jogo foi muito capado, que é absolutamente normal, é um port. Só que, nesse caso, a SEGA fez um cartucho específico com uma capacidade de expansão de um pouco maior, que são 4 megabits, para o jogo caber. Então, ele foi um dos primeiros cartuchos de 4 megabits lançado para o Master System. E por isso que vocês veem gráficos e uma trilha sonora muito boa nesse cartucho nessa época. Não, e lendo aqui o manual, porque eu peguei o manual, agora eu tô fazendo isso, eu tô pegando o manual pra fazer os vídeos, eu tô dando uma lida no manual, porque sempre tem uma coisa legal pra pincelar ali, pra trazer nos vídeos. Eu descobri uma coisa que com certeza ia ajudar muito na minha jogatina, que é o seguinte, eu vou até ler aqui, ó. Se você apertar pra cima e simultaneamente apertar o botão 1 e 2, que são os botões do controle do Master, você retoma de onde você parou, só que com a pontuação zerada. Você pode fazer isso no máximo 3 vezes no game. Bom, como eu disse no tópico anterior, esse foi o motivo de eu trazer o Afterburner pro canal, ó. O Afterburner foi um jogo da minha infância. Um jogo que eu tenho até hoje, a mídia física dele. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Arcade Hit, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Arcade Hit, acho que não vai pegar foco. É Arcade Hit, a 4 Mega Cartridge, ou seja, um cartucho de 4 Mega. A arte bem bonita aqui, né? Eu gostei dessa arte, achei bem legal. É tudo em inglês, né? Mas não é da Tectoy. E se vocês quiserem printar aí pra vocês lerem, mas tá aí, ó. Tem print screens do jogo, essa parte da direita do vídeo de vocês aí, quando começa o jogo. É bem legal. Então, assim, eu trouxe pro canal porque eu tenho o cartucho original, eu tenho a mídia física, né? Eu tenho aqui, ó, o cartucho mesmo do game, aqui. Opa, quase que cai. Eu tenho aqui, mas assim, não foi um jogo que me despertou muito interesse na infância, não vou mentir pra vocês, não. Eu jogava ali, mas assim, morria muito rápido. Eu nunca zerei, nunca cheguei tão longe. Talvez essa 12ª fase tenha sido essa jogatina que eu gravei, talvez seja a que eu mais tenha chegado longe na vida. Porque, eu morria rápido e, cara, criança, né, velho? Eu tinha vários jogos pra jogar e eu falava, velho, vou jogar outra coisa, sei lá. Sabe, tipo, vou jogar um Ultimate Soccer, não sei, tá ligado? Então é isso, galera, só pra mostrar aqui pra vocês que eu tenho até hoje, e eu gosto, velho, porque ele tá num estado de conservação absolutamente perfeito. Eu não entendo muito de mídia física, de colecionismo, tanto é que eu não tenho quase nada, mas da minha pequena coleção, talvez ele seja um dos itens com a melhor qualidade. Tô mostrando aqui que ele tem um detalhezinho que tá soltinho aqui, mas assim, de resto, ele tá impecável, impecável mesmo, assim, não tem, sabe, assim, você vê que o jogo é de uma época tão distante, assim, e tá tão bem conservado, sendo que lá em casa não tinha cultura de conservar videogame, e é até uma pena, né, porque toda vez que a gente tinha que comprar, por exemplo, saiu do Play 1 pro Play 2, vendia tudo do Play 1, que eu até hoje, eu sinto muita dor de falar isso, mas é a realidade da época, né? Aí fiz isso com o Play 3, pra comprar o Play 3 vendi tudo do Play 2, Play 4 vendi tudo do Play 3, por aí vai, e é meio triste, mas acho que muitos brasileiros funcionaram assim, né? Então é isso, galera, mostrando só aqui pra vocês a mídia física do Afterburner. Por não ser um gênero que me agrada tanto, por ser repetitivo às vezes e bem simples, apesar de ter me divertido e ter uma trilha sonora espetacular, eu dou uma nota 4.9 em 10 pro Afterburner de Master System. Eu entendo o seu valor, respeito muito quem gosta, entendo que é um port muito honesto do original do arcade, mas não é um jogo pra mim, sacou? Não é um jogo que me pega. Então com isso ele fica com essa nota aí, 4.9 em 10, e agora atualmente ele aparece na nossa 14ª posição no nosso ranking, que agora possui 18 jogos. Então é isso, rapaziada, se vocês gostaram dessa análise, eu conto com o like de vocês, compartilhe esse vídeo para alguém que jogou o Afterburner, para alguém que gosta ou não, pelo menos teve contato com o Afterburner, ou teve um Master System na época e gostaria de ter essas lembranças de jogos da época. Por favor, faça esse compartilhamento e ajude o canal a crescer. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve, cara, não custa nada e é muito bom pro crescimento do meu canal. A gente tá querendo bater esse ano ainda 1000 inscritos. Por favor, quebra essa pra mim. E é isso, rapaziada.
comenta aí embaixo, a gente tem sempre aquela discussão saudável. Ah, eu concordo, eu discordo, sempre com respeito. Então, um forte abraço, tá? Muito obrigado para quem viu até aqui e fui. Tamo junto, galera. Acabou!